Olá, queridos amigos da TV Nova Luz, a TV que foi criada para iluminar os nossos dias, os seus dias. Esta TV que é um centro espírita virtual. E como centro espírita virtual, nós temos palestras, temos grupos de estudos, temos debate, temos encontros musicais, entrevistas. É maravilhoso, meus irmãos. E hoje nós já somos 110 mil inscritos. Então, nos ajude a viralizar os ensinamentos de Jesus na rede. Então, você poderá estar assistindo, porque agora nós vamos iniciar uma palestra. Como trabalhadoras voluntárias, todos nós trabalhadores voluntários, um dia a gente faz palestra, no outro a gente tem grupo de estudos. Graças a Deus nós temos tido muitas oportunidades de trabalho. E como é importante, porque quando a gente está falando dos ensinamentos de Jesus, falando para você em voz alta e até gravando, nós estamos falando para nós mesmos, para o nosso aprimoramento espiritual. Então, nos ajude a crescer, participe desse trabalho. Esse estudo pode ser visto de manhã, de tarde, à noite. É uma coisa maravilhosa essa internet, esse grande progresso intelectual do ser humano. Então, nós pedimos a Jesus, nesse instante, que nos envolva na sua paz, que nos abençoe, para que nós sejamos instrumentos do seu amor, né? E da sua vontade, do amor de todos nós, para que a gente possa ser instrumentos do amor e da paz. E na palestra de hoje, nós vamos falar sobre a infância, a importância da infância terrena e também a importância da evangelização. Claro que uma coisa está intrínseca na outra, né? Que é a importância da infância terrena, ou seja, por que nós precisamos renascer como criança. Por que será que nós precisamos renascer como criança? E esse estudo está no Livro dos Espíritos, da questão 379 à questão 385, onde Kardec questiona os imortais. Por que nós precisamos de reencarnar tão pequenininhos, né? tão necessitados, vamos dizer assim, porque se nós não tivermos quem cuide de nós, nós não sobrevivemos. A gente vai reencarnar, a gente se liga à alma humana, se liga com o seu corpo espiritual, se liga molécula a molécula ao corpo físico, né, dentro do ventre de uma mulher. Né? Precisamos do ventre de uma mulher e a participação do elemento genético masculino também. Se a gente nasce XX, é mulher. Se a gente nasce XY, é do elemento masculino. Isso se falando de corpo físico, porque a alma imortal, a gente sabe que tem todas as possibilidades, né? Ora feminina, ora masculina. A alma imortal não tem absolutamente o gênero masculino ou feminino. Mas, enfim, nesse estudo, Kardec pergunta aos espíritos por que precisamos nascer com tanta necessidade de amparo, de carinho, de proteção, para sobrevivermos nessa grande escola que é a Terra. E os espíritos dizem que precisamos porque é a grande chance de termos um recomeço. Então, a criança é um adulto em miniatura, como a gente acreditava antigamente. Espiritualmente, sim, é um adulto encarnado. Mas a criança não é um adulto em miniatura. A criança tem características próprias, como disse Paulo de Tarso lá atrás, já com seu
com seu conhecimento, né? Quando eu era criança, eu falava como criança, agia como criança, pensava, né, como criança. Então, a criança é um período muito importante. Daí os espíritos dedicaram esses capítulos à infância, onde Kardec pergunta se esse espírito que reencarna, por que ele passa por aquele processo de esquecimento, né? E os espíritos respondem que passa por esse processo de esquecimento, que é a grande oportunidade do recomeço. Então, essa criança precisa do mundo adulto. Todos nós, quando reencarnamos, precisamos da proteção do mundo adulto. Por isso, Jesus apelou ao mundo adulto quando ele disse, né? Deixai que venham a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus, no sentido de que todos nós, no nosso início, né, na nossa infância espiritual, nós participamos dessa criação de Deus, dessa falange universal, que todos nós tivemos um princípio semelhante. Fomos criados como crianças, simples e ignorantes, assim como é simbolizado a alma humana quando retorna à Terra. Ela vem totalmente com aquela feição de pureza, naquela simplicidade absoluta, porque quando você olha uma criança no parquinho, como disse Abraham Maslow no seu livro Maslow no Gerenciamento, ele diz assim, quando você observa uma criança no parquinho, você vê que a criança não tem nenhum preconceito, ela não está preocupada com a roupa que ela está vestida, ela não está preocupada se ela está de sapato ou não, ela tem um riso solto, ela abraça todos os coleguinhas, abraça e briga também, né? Porque está ganhando seu espaço, mas ela não briga porque o coleguinha é preto, é branco, é amarelo, não, ela não tem esse tipo de preconceito ainda, porque é um espírito simples e ignorante, é do reino dos céus, como nós fomos criados. Então, ao sermos criados simples e ignorantes, Deus pegou uma porção desse fluido cósmico universal, ou matéria elementar primitiva, essa matéria em que tudo é feito, tudo vem dessa matéria, de modificações dessa matéria, né? Assim, enfim, a criança, ela não é um adulto em miniatura, ela tem uma psicologia própria, porque é aquela alma imortal habitando um corpo em desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento corporal impede que a alma se manifeste com todas as suas conquistas ou equívocos pregressos. Então, no ventre materno, que é um período super importante do ser humano, muito dos nossos traumas, muito dos nossos medos vem desse período, porque aí a gente está psiquicamente ligada ao psiquismo da nossa mãe. Às vezes essa ligação, meus irmãos, vem muito antes do nosso nascimento. A gente muitas vezes sabe, através da informação dos livros, né, de André Luiz, que nós chegamos ao lar que vai nos acolher muito antes do período da reencarnação. E também que essa reencarnação foi combinada antes mesmo do nosso nascimento. E pode acontecer que durante a encarnação dos nossos pais, aqueles mesmos que nós escolhemos lá no passado, pode acontecer que eles já não queiram mais. E muitas vezes até acontece a alma ser abortada
o que, dependendo do estágio evolutivo, pode provocar uma consequência psíquica séria para a mãezinha que realizou isso, como também para aquela alma que sofreu esse processo de rejeição, esse período de ligação molécula a molécula e depois essa ruptura dramática, né? Assim, mas não estamos aqui querendo condenar, jogar pedra em quem e na mulher que realizou isso, porque a gente não sabe as razões. Todos os nossos atos têm erros e acertos, né? Todos os nossos atos têm consequência e não dá para a gente julgar a razão pela qual a pessoa chegou a esse extremo de não querer de maneira nenhuma aquele espírito que havia combinado com ele antes dele reencarnar. O que nós sabemos é que existem consequências até no desejo dessa mãe em tirar o filho, o sofrimento já para aquela alma ali ligada, molécula a molécula, àquele corpo em formação. Todas as vibrações da mãe são importantes para o bebê que está lá dentro. Isso daí daria uma outra palestra para nós falarmos esses 9 meses que passamos no ventre materno, que Gabriel Delany diz que no ventre materno a gente repete toda a nossa trajetória evolutiva, que a gente começa numa sementinha, vira uma coisa que parece uma plantinha, depois um bichinho, parece um gerinozinho, né? E depois vai tomando a formatação, vai tomando a fisionomia do ser humano, o ser humano pequenininho, uma criança. E Bruno Bettelheim, esse grande educador, ele diz assim: o mais importante e o mais difícil a ser ensinado a uma criança é o sentido da vida. E é isso que nós vamos falar aqui, porque é a importância da evangelização. É no período de 0 a 7 anos e no período de 7 a 14 anos, são períodos importantíssimos, como diz Dr. Bezerra de Menezes no livro A Loucura sobre um Novo Prisma. Dr. Bezerra de Menezes diz que de 7 em 7 anos, a nossa organização física ela é totalmente renovada. Todos os átomos do nosso corpo são renovados de 7 em 7 anos. Então, de 7 em 7 anos, nós recebemos informações diferentes, até na nossa conformação genética, né? Até no nosso corpo físico, que também acompanha esse corpo físico, o corpo espiritual. Na verdade, o corpo espiritual é um modelador do corpo físico, porque o nosso corpo espiritual traz informações da nossa genética espiritual, digamos assim, da nossa caminhada evolutiva. Bom, disse que, então, lembrando Bruno Bettelheim, como que nós vamos ensinar o sentido da vida para essas crianças. E Rubem Alves, outro grande educador também, ele diz assim: educar é ensinar a pensar. E isso vem muito de encontro ao que Allan Kardec fala, que a educação é uma arte que exige tato, muita experiência e profunda observação. Então, assim, o que quer dizer tato? Primeiro, Kardec define a educação como uma arte. Numa arte, você tem teorias, qualquer arte, você tem teoria e tem a prática.
Então, por exemplo, se você vai pintar um quadro, você precisa aprender a textura das tintas, a tela, ou o pano, sei lá, onde você vai pintar. Ou se você quer fazer uma escultura, você tem que aprender toda a teoria a respeito daquele trabalho que você vai realizar. E Leon Denis nos lembra, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que temos estudado todas as segundas-feiras, às 21 horas, ele nos lembra que a nossa maior obra de arte, cada um de nós é um artista, e a nossa maior obra de arte, a nossa obra-prima, é o nosso corpo espiritual ou perispírito, onde com cinzel nós seremos capazes de burilar este corpo para nos tornarmos uma obra-prima, né? Como diz Charles Chaplin. Charles Chaplin diz assim: quando você olha para a lua, você vê a beleza de Deus, refletido a beleza do nosso Criador. Quando você olha para o sol, você vê refletido ou refletida a grandeza do nosso Criador. Mas quando você olha no espelho, você vê refletido a obra de arte do Criador, que somos nós, seus filhos, a sua imagem e semelhança. Então, essa autoestima, a gente se vê refletido no espelho como uma obra de arte, com a possibilidade de nos tornarmos perfeitos, né? Que para isso que nós fomos criados, para a perfeição, e que por isso nós recebemos múltiplas oportunidades de estagiar em diversas escolas universais, que são os mundos habitados. Então, essa autoestima, meus irmãos, é muito importante que a gente ensine aos nossos filhos, alunos, a criança, porque a criança está tendo uma oportunidade única, porque nós passamos pela infância. A lembrança mais remota que a gente tenha é lá pelos 3 anos, a gente lembra muita coisa. Abaixo disso, nós já apagamos, porque essa possibilidade de não ficar voltando muito ao passado, de recordar aqueles primeiros tempos, é para a nossa proteção, para que nós não venhamos a fracassar novamente nas oportunidades escolares, digamos assim, né? Então, quando Kardec fala que educar é uma arte, qual seria a teoria dessa arte? Como que nós vamos saber a teoria de como educar melhor? Isso é que nós vamos conversar, né, nesse nosso encontro. Por isso ele diz, é uma arte que exige tato, muita experiência e profunda observação. Quando ele fala o tato, a gente pode lembrar do contato, né? O contato pode ser abraçar, acariciar. Tem até experiências que grandes pensadores fazem, lembrando uma experiência do Dr. Rolomei, que ele colocou 2 grupos de ratos, né, para fazer uma experiência sobre a relação do afeto com a saúde física da criatura humana. Então, no primeiro grupo de rato, ele estava... não, quem fez isso foi Dr. Deepak Chopra. Dr. Rolomei fez uma outra experiência sobre a observação, que nós vamos contar também. Mas Dr. Deepak Chopra botou 2 grupos de ratos, diz que a ciência colocou 2 grupos de ratos e propôs uma dieta calórica para os 2 grupos de rato. Ao primeiro grupo,
eles, antes de dar aquela dieta calórica, porque os ratos iriam realmente engordar, iriam ter um colesterol aumentado quando você faz uma dieta muito cheia de caloria, né, de gordura, de doce. Então, eles propuseram essa dieta para os dois grupos, sendo que o primeiro grupo, os ratos recebiam um carinho antes de receber a alimentação. Os ratos recebiam, acariciavam a cabeça, muitas das pessoas que os alimentavam eram autorizados a pegar os ratinhos, colocar perto do coração e depois dar o alimento. Ao segundo grupo de rato não podia ter nenhum contato, era só colocar a alimentação. E para ser uma experiência científica, é preciso que que se repita muitas vezes e que o resultado seja semelhante. Então, qual foi o resultado surpreendente? É que o grupo de rato, ou os grupos de rato, que fizeram muitas vezes as experiências, né? Os grupos de ratos que recebiam o afeto, o colesterol desses ratos ficava muito mais baixo do que os outros que não recebiam afeto nenhum. O colesterol ia lá para cima. Com isso, esses cientistas demonstraram a questão do contato, do afeto, do carinho, do amor, né? Assim, com que nós precisamos tratar uns aos outros. Talvez seja por isso que Jesus repetiu muitas vezes, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas muito mais é o que sai da boca, né? Mostrando que a gente, mesmo alimentando errado, se nós alimentarmos a nossa alma de afeto, de amor, nós temos grandes chances de ter uma sobrevivência melhor na face da terra. Mas o tato também diz respeito a uma intuição. Fala assim, fulano tem tato, ele fala a coisa certa na hora certa. Ele lidou com o tato diante do problema. Então, muitas vezes a gente fala a coisa certa na hora errada. Ou às vezes a gente fala a coisa errada na hora certa. Isso é falta de tato. Me lembro certa feita que eu fui numa praia, eu estou vendo um pai lidando com seu filhinho, que poderia ser mãe também, naquele dia eu estava vendo o pai. E ele estava assim dizendo para o seu filho, ô menino, deixa de ser medroso, seu feio, falava assim, deixa de ser maricas, vamos, entra dentro d'água. O menino chorava, esperneava, eu não quero, mamãe, mamãe, a mãe lá assistindo. E o menino, e o pai pegou aquele menino com a sua força, né, botou no braço e entrou dentro d'água com o menino aos berros. E eu pensei comigo, que falta de tato. É claro que ele estava fazendo aquilo que ele queria, ensinar o seu filho, mostrar como é gostosa a água do mar. Mas aos berros, meu, ninguém educa assim. O máximo que ele iria conseguir com essa atitude é fazer a criança pegar um trauma de água de mar mesmo, que depois custaria vencer, né? Com o tempo, quando ele estiver maiorzinho, ele ser apresentado de outra forma aquela possibilidade de entrar dentro d'água. Sabe-se lá qual é a história pregressa dessa criança, né? Que ela estava com tanto medo, porque o normal da criança é correr para a água. Isso é perfeitamente normal, eles vão e a gente tem que tomar conta para eles não levarem muito caldos, né? Caldos, entre aspas, que são aqueles tombos das ondas, como eu já levei muitos e vocês também. Então, o tato é essa possibilidade da gente falar a coisa certa na hora certa. Pablo Neruda conta na sua história, na sua biografia, sempre que eu falo em tato, eu lembro dele contar isso, que quando ele tinha 12 anos, já não era nenhuma criança, já era um pré-adolescente, ele escreveu a primeira poesia para sua mãe.
E ele saiu correndo para mostrar para a mãe. Quando chegou lá, sua mãe estava conversando com o seu pai, e seu pai disse assim: sai, menino, isso aqui não é hora de você vir nos perturbar, não. Mas criança não desiste, né? Ele ficava: mamãe, mamãe, aqui que eu fiz para você. Aí o pai dele, vendo que ele não desistia, pegou aquele papel, embolou, jogou no lixo e falou assim: agora você vai para o seu quarto e aguarda lá, tá? E aí ele conta que quando foi mais tarde, a sua mãe, com muito tato, né, foi lá, pegou o papelzinho dele, não deixou aquele para o lixo, pegou o papel, abriu e falou com ele: Pablo, que coisa linda que você escreveu, meu filho, eu nem acredito que foi você que fez isso, estou muito homenageada e tal. Então ele disse que a partir daí ele se tornou este grande poeta chileno, né, que a gente gosta tanto de ler as suas poesias amorosas. Enfim, é o tato. É preciso ter tato, muita experiência. Como que a gente adquire experiência, meus irmãos? Que às vezes a gente recebe uma criança e a criança não vem com manual, né? Como que nós vamos adquirir experiência? Até porque cada um é um, cada individualidade teve a sua trajetória, cada um traz uma necessidade. Até quando a gente vê as crianças que urinam até mais tarde na cama, que roem unha, que tem asma, tem bronquite asmática, todas essas doenças que aparecem na infância, é necessário que a mãe pesquise sobre a sua autoestima. Ela precisa de um tratamento diferenciado, às vezes até é um médium. O médium é muito sensível, percebe tudo, os olhares de soslaio, percebe as comparações, né? Quando é comparada essa criança com outra. Então, se cada criança é uma, como é difícil ter a experiência para lidar com esse novo ser que chega. Então, nós precisamos muito do auxílio da oração. Pedir a Jesus que nos permita a ajuda do nosso guia espiritual para nos intuir. E, ao mesmo tempo, buscar ler a respeito dos grandes educadores. Quando Rubem Alves fala educar é ensinar a pensar, como que nós vamos ensinar essa criança desde pequenininho a usar da inteligência? É fazendo o dever para ela? É resolvendo as coisas para ela? É protegendo ela de tudo e de todos? Claro que não, né? É deixando, mostrando para essa criança desde pequenininha que todas as suas ações têm consequência. E a criança é inteligente e é capaz de perceber. Então, nós temos grandes educadores, como foi Rousseau, que propôs o contato da natureza na educação. A gente aprende muito com a obra dele, Emília, né? A gente vê Pestalozzi, o lugar onde Kardec foi educado sobre a pedagogia do amor, que não adianta a gente corrigir com violência, nós temos que corrigir com amor, com carinho, com doçura, né? Assim, nós temos João Dewey, que é aquele grande pedagogo que propôs que a escola deve ser uma sociedade em miniatura, onde as pessoas têm que aprender a conviver, aprender a compartilhar. Nós temos Claparede, aquele pedagogo que fala dos jogos, que é importante jogar, ter atividades para o ensino ficar mais prazeroso. Temos o Vygotsky, que fala do ensino da zona proximal, né? Aproximar sempre o aluno mais sabido do outro, que é mais lento para chegar às conclusões, para que um ajude o outro, essa zona proximal do ensino, que é maravilhoso. Temos Maria de Montessori, que propôs aquela mesinha e lidar com tecidos, vários elementos para mostrar para a criança o sentido da vida. E nós temos um livro aqui que queria mostrar para vocês, esse livro Na Medida Certa,
que nós produzimos, eu e a minha irmã Dalva, da editora La Chatre, ainda tem na editora La Chatre esse livro, e que fala da educação de criança e de adolescente na visão espírita, onde vocês podem colher um material muito, assim, muito esclarecedor sobre a nossa experiência, que afinal de contas são mais de 30 anos dedicados à educação, e ao mesmo tempo que você vai ajudar a editora La Chatre, que todas as editoras hoje estão com dificuldade de vender os livros, você também vai dar uma contribuição à Casa Espírita que solicitar esse livro, chama Na Medida Certa. E no final do livro tem aqui, nós vamos ver uma informação que está aqui, que eu quero compartilhar nesse estudo que estamos fazendo sobre a importância da evangelização, de que forma que pode ser feita e deve ser feita a evangelização das crianças, não só dentro do lar, mas também nas casas espíritas, com as escolinhas de evangelização, né? Mas Kardec, terminando ainda a frase de Kardec, nós falamos de vários educadores, onde nós poderemos colher as suas experiências, as suas dicas, para nós nos tornarmos aptos a conduzir esse espírito imortal que chegou em forma de criança para as escolhas melhores na sua vida, para que ele aprenda a escolher melhor, que ele aprenda a pensar sobre as suas escolhas, que todas as suas escolhas têm consequência. Então, nós vamos falar desse livro aqui, as etapas da evangelização de uma criança. Pode ser em casa, pode ser na escolinha. Na primeira etapa, é preciso que a gente, através de jogos, de brincadeiras, né, que a gente leve a criança a entender o que é visível e o que é invisível. Vamos esconder as coisas, dizer assim, aqui tem vários objetos visíveis. Nós estamos vendo através dos nossos olhos físicos. Quando a gente os esconde, eles fogem da nossa percepção visual, mas eles existem, né? Vamos achar os objetos que estavam visíveis e agora estão invisíveis? O que na nossa vida é invisível? Por exemplo, a gente pode ver o ar que respira. Vamos respirar. Sabemos que entrou o ar. O ar, esse ar, alimenta todo o nosso corpo. Então, é muito importante respirar. Mas o ar é visível? Nós estamos sentindo vento nos nossos cabelos? Estamos sentindo vento. Mas o vento é visível? Não. Então, fazer experiências com crianças de mostrar o que é visível e o que é invisível. E o Criador, que é nosso Pai, ele não é visível aos nossos olhos, mas nós podemos senti-lo. E aí que vem a educação no contato com a natureza, de mostrar para a criança a beleza de uma flor, a beleza de um animalzinho, com aqueles movimentos todos, de uma planta, né? Tão bem elaborada pela natureza. Todo esse contato precisa ser feito nessa primeira etapa. É um projeto que a gente chama Quem Sou. Nesse projeto Quem Sou, é preciso trabalhar tudo isso. E aí nós vamos iniciar o nosso trabalho na evangelização, na primeira etapa, sempre com uma prece. O que é a prece? Nós vamos falar com o invisível, com o nosso Pai Celestial, que nós não vemos pelos nossos olhos, mas que estão presentes em nossa vida. Porque nós somos únicos, cada um de nós é único.
Cada um de nós é um filho de Deus. Então, nessa primeira etapa da evangelização, é preciso trabalhar quem sou. Eu vim, de onde eu vim, né? Quem sou, por que eu estou aqui, tudo isso precisa ter trabalhado em vários projetos. Então, nessa primeira etapa, quando você vai evangelizar na escolinha, normalmente a gente faz uma rodinha, né? Põe todo mundo assim sentadinho, roda, para mostrar o visível, o invisível naquele momento, e a gente vai falar com o invisível. Sempre iniciar com uma prece. E com quem que nós vamos falar? A gente pode falar com Deus, a gente pode falar com os amigos espirituais, com os nossos ancestrais, o vovô e a vovó, que já estão lá na dimensão espiritual. Quem tem o vovô ainda visível, perto, parabéns. Mas os maiorzinhos, muitas vezes, o vovô já está na dimensão do invisível. Podemos falar com Jesus, e aí há que se falar quem foi Jesus, etc. e tal, tudo de maneira muito pedagógica, contando historinhas, etc. e tal, né? Porque não temos tempo de falar tudo aqui. Depois dessa primeira etapa, ensinando a criança com quem que vai falar, o que vai falar com essa pessoa? Vai pedir ou vai agradecer? A maioria de nós fica pedindo, né? Papai do céu, ampara o nosso lar, Papai do céu. E nessa primeira etapa também pode incluir o anjo da guarda ou o guia espiritual. A criança tem condições de entender isso e precisa, desde pequenininho, ter essas informações dessa realidade espiritual que nos rodeia. Depois dessa etapa, tem a segunda etapa, que aí a gente vai trabalhar a autoestima em voz alta. São repetir frases. Nessa etapa, a gente pode até botar a criançada toda de pé, né? E falar, eu sou filho de Deus. Todo mundo fala, eu sou filho de Deus. Eu amo a Deus. Eu amo meu pai. Eu amo minha mãe. Eu me amo. Eu me amo e amo todas as pessoas. Eu sou forte, sou inteligente, sou capaz. Não existe ninguém igual a mim. Eu sou único. Mesmo que eu tenha um irmão gêmeo igualzinho a mim, ele é outra pessoa. Ele é outro universo. Então, tudo isso precisa ser verbalizado. A criança tem que se sentir amada. O fato de olhar no espelho e ver a criatura, a obra de arte de Deus, é cada um de nós. Olha que importância a autoestima. Quando você vai trabalhar a autoestima do seu filho, você não pode comparar um com o outro, dizendo que um é melhor do que o outro, né? Muitas vezes o primeiro filho, que foi muito esperado, muito amado, ele tenta corresponder às expectativas dos seus pais, o segundo já vem negando tudo aquilo porque ele quer a sua identidade, ele não quer ser igual ao irmão. E muitos pais cometem esse equívoco, que falam, fulano, Joãozinho, seja igual ao Zezinho. Você vê que o Zezinho não dá trabalho, ele é bonzinho, ele estuda, e você é assim, menino, por que você... Por que você é assim? Muitas vezes os pais são perversos. E aí a criança introjeta um sentimento muito cruel para ela mesma. Se o jeito que eu sou, se os meus próprios pais não gostam de mim do jeito que eu sou, quem é que vai gostar? Então essa autoestima fica muito prejudicada. E a pessoa com uma autoestima baixa está fadado, digamos assim, a desenvolver o ciúme, a inveja. Desenvolver não, que todos nós temos e trazemos isso ainda, mas está fadado a despertar este lado sombra, ao invés de trabalhar
esse lado negativista que todos nós temos, em vez de trabalhar esse orgulho, esse egoísmo milenar, a gente vai acelerar isso daí no sentido de repetir os mesmos equívocos do passado. Na terceira etapa, nós temos os exercícios ativos. É preciso, nós estamos falando agora de uma evangelização, tá? Que isso pode ser repetido em casa também com os filhos, ou com um só filho. Você pode repetir todo esse roteiro. Então, na primeira etapa, é ensinar a orar, porque isso é importantíssimo para o resto da vida da pessoa. E tem que começar de pequenininho. Na segunda etapa, é trabalhar a autoestima, repetindo frases mágicas, que a gente chama, né? Até quando a gente quer desenvolver muito uma criança, a gente fala com ele assim: o que a mamãe pediu mesmo para você fazer, né? Para ele repetir, para você ver se a criança trabalhando a memória nos seus bancos de dados. Então, temos que falar mais rápido, que o assunto é muito longo. Na terceira etapa, são os exercícios ativos. Então, é preciso cantar, pular, subir, descer, movimento de braços, pernas, equilíbrio, fazer teatro, dramatizações, jogos. Tudo isso é uma terceira etapa dessa evangelização. Na quarta etapa, estou lendo aqui no livro, são os exercícios calmos, de relaxamento, alongamento. Então, nessa terceira etapa, estamos na terceira etapa, os exercícios ativos, né? Quais seriam os exercícios ativos? Só para vocês terem uma ideia. Andar nas pontas dos pés, nos calcanhares, andar imitando passos de animais. Como é que o macaco anda? Como é que o sapinho anda? Como é que o cavalo anda? Sentar, deitar, levantar sem a ajuda das mãos. Em roda, dar um passo à frente, dar um passo para trás, um passo para frente, palmas, o escravo de Jó, coordenação das mãos, mexer com a cabeça, dar de ombro. Todo esse movimento, meus irmãos, é importantíssimo na primeira infância. É preciso fazer com que a criança se movimente, não pode deixar essa criança o dia inteiro através do iPhone, do tablet, etc. e tal, porque ela vai ter perdas físicas. Toda a vida, o nosso corpo necessita de movimento. Então, essa é a terceira etapa. Na quarta etapa, exercícios moderados, aí pode entrar a pintura, o teatrinho da Dona Baratinha, da Linda Rosa do Juvenil, aquela história toda, argila, né? Fazer modelos de argila, músicas evangélicas, cantiga de roda, etc, etc. Tem aqui no livro que vocês podem pesquisar. Na quinta etapa são os exercícios calmos, todo tipo de alongamento de braços, de pernas, de pescoço, de olhos, ensinar a dar risada. Você pode rir com A, pode rir com E, rir com I, e no final das contas está todo mundo gargalhando, e rir faz muito bem para a saúde. Na sexta etapa, tem os exercícios de imaginação. Essa sexta etapa é maravilhosa, onde você fala, viaje em uma nuvem, vamos imaginar que você está viajando numa nuvem, viajar no tempo, na máquina do tempo, converse com o seu cérebro, sinta a energia do seu cérebro está conversando, tem um monte de neurônios aí conversando. Vamos conversar também com o nosso cérebro. Como é que a gente conversa com o nosso cérebro? Ficando quietinho, falando com o cérebro. Olha que coisa linda. Depois, a última etapa é da avaliação. Como foi nosso dia hoje? O que nós aprendemos hoje? Quais foram as atividades que nós realizamos? Então, vamos agradecer ao Papai do Céu tudo isso que nós aprendemos hoje. Aí vem outro momento de prece, onde se pode realizar isto do lado de fora, debaixo de uma árvore, pode realizar isto
de muitas maneiras, meus irmãos, botando uma música suave para ouvir, trabalhando a respiração, né? Assim, então a criança precisa muito desse nosso auxílio. E aí, nessa tarefa grandiosa de educar, dizem até, não sei se é verdade, que quem trabalha com a educação infantil ganha bônus horas dobrado, né? Bônus horas seria o nosso pagamento na dimensão espiritual, mas não importa isso. O que importa é saber que todos nós já fomos crianças, que de 0 a 7 anos a educação infantil é extremamente importante para consolidar essa pessoa linda que está numa nova oportunidade reencarnatória para se tornar uma pessoa criativa, uma pessoa inovadora. E toda a criatividade que a criança tem a ver com o teu exemplo, com a tua paciência, com a tua dedicação. Não perca essa chance de ser co-criadora com Deus. Depois de 7 a 14 anos, também é um outro período em que a criança está toda em transformação e exige muita paciência dos seus pais. Minha mãe falou assim: minha filha, põe uma pedra de gelo na cabeça, porque a criança está abrindo, né, as comportas de um homem anterior, de um ser anterior a esse. A doutrina espírita nos esclarece muito isso. Leon Denis diz que essa glândula que nós temos aqui na direção da testa, que os orientais chamam o olho de Shiva, né? Essa glândula pineal, ou epífise, é a glândula da mediunidade. A ciência diz que ela é frenadora dos impulsos sexuais, porque a criança ainda não tem os impulsos sexuais pelos hormônios. Aí, quando chega nessa idade da vida, os hormônios ficam pululando e a sexualidade fica latente. Então, nesse período, vem em forma de impulso as conquistas desse ser. Se ela já foi conduzida até essa época dentro de um padrão de dignidade, de moral, de ética, de respeito à natureza, respeito ao outro, respeito a si mesmo, uma autoestima muito bem trabalhada, com um pensamento direcionado, né, conduzido para o bem, se ela foi trabalhada assim, os impulsos que vierem do passado lhe trarão algum sofrimento, porque ela vai querer repetir o homem velho. Mas aí a educação presente, que é fundamental, os novos condicionamentos, né, os novos exemplos foram tão fundamentais que ela vai passar por essa transformação com uma certa leveza. Enquanto que outros não, são verdadeiros desafios para os pais. Então, não fiquem pensando que você errou, né? Às vezes a pessoa diz assim: meu Deus, onde foi que eu errei? Por que esse menino é assim, ou essa menina é assim, tão trabalhosa, tão diferente? É uma alma imortal que veio com a sua para que você pudesse ajudá-la a acertar o caminho. Mas nem sempre, meus irmãos, nós que somos pais acertamos. Eu aprendi muito com meus filhos, tenho 3 filhos, cada um muito diferente do outro. Claro, ninguém é igual. Então a gente tem que dar raízes para os nossos filhos e asas, como dizem os educadores. E essas asas que nós vamos permitir que os nossos filhos abram as suas asas, elas têm que estar alicerçadas nos valores imortais, nos valores que os ladrões não roubam e as traças não corroem.
Assim, meus irmãos, eu sugiro, porque o assunto é muito vasto, que vocês comprem esse livrinho na medida certa. Não é um livrinho, é um livrinho resultado de uma experiência enorme da nossa família. Eu digo família porque tem aqui informações sobre o pensamento de uma das sobrinhas da nossa família, tem outra que trabalha com os desenhos, né, estudando os desenhos das crianças e trazem dicas para nós, que o desenho é informativo, né? Você trabalhar o desenho com as crianças, você vai captar muita coisa daquele coraçãozinho que está ali precisando da sua ajuda e da sua compreensão. Muita paz para todos nós, já estamos encerrando os nossos trabalhos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, para que a gente possa também alimentar a nossa criança íntima. Porque cada um de nós tem uma criança dentro de si mesmo. Essa criança é que Jesus pede que a gente deixe que vá até Ele, porque é a alma imortal que gosta de brincar, que gosta de correr, que precisa de amor, que precisa aprender a amar. Essa criança livre, como diz Abraham Maslow, que ele disse, quando você vê uma criança no parquinho, tão feliz, tão alegre, tão cheio de vida, amando tudo, amando a tudo e a todos, como você pode pensar onde foi que a humanidade errou, que essa criança se torna depois um adulto mal amado, rancoroso? Ele diz assim, observa uma criança no metrô. Aí, ó, um adulto no metrô, olha o metrô, entra dentro do metrô, fica olhando a fisionomia das pessoas, né? Aí você vê a pessoa, a maioria hoje está ali no seu aparelhinho, né? Outras estão assim, outras estão dormindo. Você não vê as fisionomias leves, felizes. E ele questiona onde foi que nós erramos. O nosso erro certamente tem sido a nossa distração com relação à educação. Porque educar, como diz Allan Kardec, exige a nossa observação também, observar tudo que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, exige que a gente seja um bom exemplo, porque, como diz Padre Antônio Vieira, palavras falam ao vento, mas as obras falam ao coração. Então, se você quer o seu filho melhor, seja melhor. Se você quer que o seu filho estude, estude também. Demonstre a ele a vantagem de estudar, de ler. Se você quer que o seu filho seja criativo, dê estímulos para ele para criar, não faça para ele. Então, tudo isso nós podemos aprender através dos livros e praticar com as nossas crianças. Vamos errar? Certamente. Pablo Neruda diz assim, aquele que pensa que nunca errou, já morreu e não sabe, porque nós somos imperfeitos. Mas a gente tem que se perdoar todos os dias e não perder a meta, que a nossa meta é a perfeição. E Jesus é o nosso mestre. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.